O Padre Clair, ele, como a Santa Cecília é patrona da música, né? Então, ele achou interessante, a igreja nova praticamente, colocar uma imagem que ficasse legal dentro da igreja. E nós fomos numa excursão em Aparecida buscar, e foi 14 ônibus da Transvale, que eu lembro até hoje. No primeiro ônibus veio os coroinhas com as mães dos coroinhas, e veio o caminhão de bombeiro trazendo a Santa, escoltada pela Polícia Rodoviária Federal. Então foi um negócio marcante, que foi muito bonito, o trajeto de Aparecida até aqui na paróquia. E isso aí marcou também, porque é uma imagem muito grande, uma imagem que chamava muita atenção. E era a vontade do Padre Clair, e essa vontade foi realizada. Mas a vinda da Santa foi um dia assim, muito atípico, né? Envolveu uma estrutura muito grande, que na época não tinha sistema da rodovia que tem hoje, na Dutra, né? Trazer ela de Aparecida foi uma estrutura muito grande. Eu não fui, né, lá em Aparecida para vir, né? Mas ela veio numa caminhonete grande, num carro de bombeiro, né? Foi mandado fazer lá em Aparecida. E então foi um dia assim, bem atípico, porque envolveu muita gente, né, para tirar ela do caminhão, levar ela para o altar, pesada. Teve muita gente envolvida nisso. O Padre Clair, a gente adorava ele, porque na verdade, se eu estou aqui hoje, eu devo a ele. Ele tinha muita paciência com a gente, entendeu? Na época, eu era jovem e eu gostava muito de usar roupa curta, degotada. E aí o Padre Clair, ele precisava de catequista. E a minha mãe vinha na missa e ela falava assim, nessa época eu estava doente, eu tive um problema de nervo muito sério. E aí a minha mãe falava assim, ela ia lá no sacrário e falava assim para o Senhor, para Jesus, olha, eu acho que a minha filha, ela pode ser catequista, mas se ela ficar curada, ela vai. Tá, eu fiquei curada, daí eu vim. Aí fui falar com o Padre Clair, falei, Padre Clair, assim, Padre Clair, eu posso ser catequista, só que tem uma coisa, eu gosto muito de roupa curta, decotada. Ele virou e falou para mim, isso não tem importância. Porque se ele tivesse me barrado, eu não sabia onde eu estava hoje, certo? É lógico que depois, sendo catequista, aquela coisa toda, aí você muda, certo? Mas na época, não. E se ele tivesse falado, então não pode. Aí, jovem, você já viu, né? Então não pode, então não vou. Se eu não posso, eu não vou, entendeu? Seu Zé Bueno, que ele morava ali exatamente na Rua Bahia, a direção mais ou menos ali da Santa Cecília. E aí um dia a filha dele falou para mim, olha, na Santa Cecília está começando, a igreja está bem adiantada, está com as paredes levantadas, já está o telhado, as missas ainda é dentro da capelinha, mas está precisando, o Padre Clair está precisando de um catequista, e eu pensei em você, você está a fim de ir lá ver e tal, conversar. Eu fui com a Graça lá, ela me apresentou o Padre Clair, e aí o Padre Clair falou, não, eu tenho um projeto aqui, e eu quero que as crianças, um grupo de crianças, tenham aula de música e de catequese, e eu pretendo fazer isso todo dia, né, de segunda a sexta. E nas missas do dia de semana, essas crianças cantam. Então, a gente começava a catequese às 6 horas, a catequese e música, né, era a parte de ensino evangélico, e também a parte musical. Aí depois a gente fazia as missas de semana. E ensaiávamos, na época, até Paixão de Cristo, né? Aquela semana, fazia todos os ensaios, fazia ali dentro da igreja, tudo certinho. E aí nós tínhamos esse grupo, né? Foi onde eu conheci toda a pessoa ali de Santa Cecília. Às vezes a gente ia com o padre benzer uma casa, ele esquecia do horário, atravessava a noite, e os pais ficavam preocupados, ia até em delegacia atrás da gente, e a gente estava junto com o Padre Clair. Então, era legal. Ele tinha um fusquinha verde, que quem participou da minha época lembra disso. Ele chegou a colocar 11 pessoas dentro do Fusca, criançada, no coxinho lá ia 2, ali no pé ia mais 2, e um sentado no colo do outro, e levava a gente para
para outras igrejas, para outros bairros, fazer atividade da igreja, né? E era loucura, ninguém acreditava naquilo. Quando abria a porta, ia saindo 1, 2, 3, 4, 5, chegou a sair 11. E para ele estava tudo normal. Atravessava a lombada com alta velocidade, porque diz que se parasse na lombada, a gente batia a cabeça no teto, então ele já passava. O padre era meio engraçado até, né? Isso aí é as coisas que marcou na vida da gente. Que o padre Clair levou a gente, ele tinha um Fusca verde, né? E todo mundo dirigia aquele Fusca dele. Eu não, porque não tinha habilitação. Mas todos os meninos que tinha, dirigia. Cada um pegava, ele dirigia, era uma festa. E uma vez, e ele dirigia e ele conversava com a gente assim, ó, dirigindo, e, olha para frente, padre. E uma vez ele se cismou de levar a gente em Campos do Jordão. Foi eu, mais o ministro, foi o carro lotado. E ele queria ir por Pinda, e em Pinda pegar o bondinho, e deixar o carro em Pinda e ir para Campos do Jordão. E foi uma atrapalhada só, porque ele também era meio atrapalhado, o padre Clair, né? Ele era engraçado, mas era atrapalhado. E aí chegou lá, e nós estávamos em Campos do Jordão, ele cismou que queria tirar uma pestana, aí fomos arranjar uma sombra para ele tirar um cochilo no piquenique, arranjamos lá uma goiabeira lá, ele roncou lá um tempão, para depois voltar para casa. E foi um sofrimento à volta, porque é daquele jeito, dirigindo e conversando e olhando para trás, olha para frente. Ainda bem que adulto não tinha o movimento que tem hoje, não era fácil. Ele era legal, muito bom, mas ele era enérgico.